continuar aí crescendo no desenvolvimento do nosso entendimento. O meu nome é Otto Nelson Moraes, nós estamos chegando agora para mais uma live ao vivo para todo o Brasil e partes do mundo. Você que já está presente aqui, irmão Daniel Ribeiro, uma ótima tarde, irmã Maria Sueli, uma ótima tarde, um grande abraço. Estamos chegando ao vivo mais uma vez, tá bom? Você que já nos acompanha e continuará nos acompanhando, meu carinho a você, uma ótima tarde, um ótimo final de domingo. Você que ainda não nos acompanha e quer acompanhar as verdades das Escrituras, se inscreva no canal, abençoado. Ao se inscrever no canal, você não paga nada, nem ao se inscrever e nem posteriormente, tá bom? Você estará acompanhando aquilo que denominamos de o preterismo completo. As Escrituras, cabalmente e totalmente consumado. Júlia Diniz, boa tarde a todos. Vamos de verdade, direto da Paraíba, a todos os paraibanos aí, meu alô, meu carinho, irmã Maria Madalena, paz a todos, uma ótima tarde, a irmã Maria Sueli, boa tarde, irmão Tonel, a todos os irmãos, boa tarde, estamos chegando mais uma vez ao vivo, entrei aí alguns minutinhos antes das 3 horas, para nós fazermos esse primeiro momento aqui junto com os irmãos, tá bom? Irmão Antônio Gomes, boa tarde, irmão Tonel, paz eterna, prontos a mais um alimento forte, original, paz a todos do canal, ótima tarde, o irmão Antônio Gomes, a todos vocês que já estão presentes, vocês que não vão conseguir ver na live ao vivo, vão ver no posterior, no gravado. Dá o meu carinho a você, a todos vocês que fazem parte do canal O Preterista. Essa explanação, esse tema é o resumo total daquilo que foi a obra perfeita de Cristo. A obra de Cristo não foi simplesmente até o Calvário. Não. A obra de Cristo, ela teve 3 etapas. 3. A obra de Cristo teve 3 etapas. Do seu batismo até o madeiro, a primeira etapa, tá? Na verdade são 2, né? 2 etapas. Do seu batismo até o madeiro é a primeira etapa. Do madeiro, da sua ascensão até o ano 70 é a segunda etapa. Eu disse 3, mas na verdade são só 2, tá bom? A obra de Cristo, deixa eu me ratificar. A obra de Cristo, a obra perfeita de Cristo, o Filho de Yahweh, a obra perfeita dele sofreu ou foi 2 etapas. A primeira etapa, do seu batismo até o madeiro. A segunda etapa, da sua ascensão até o ano 70. Tá bom, abençoado? Boa tarde a todos do canal, irmão Antônio Santos, Maria, Joana Cardoso Serra, Espírito Santo, boa tarde também a todos vocês. Boa tarde, irmão, aí de Linhares, Espírito Santo, o irmão Antônio de Linhares, tá bom? Um grande abraço, um forte abraço também para você, meu querido. Então, nós estamos aqui. Eu queria mandar um recado para o irmão Damião, ali também de Pernambuco, de Monte Verde, tá bom? O irmão Damião de Pernambuco, de Monte Verde. Tem um irmão que mora aí vizinho, tá bom, irmão Damião? E ele me passou o número dele para mim lhe passar o número, tá? E eu achei melhor passar aqui na live, se o irmão não ouvir, mas alguém ouvir e conhecer o irmão Damião, passe para ele. O número o prefixo é 81, aí do Pernambuco, o número é 99893 5380. Número, irmão Damião, 99893 5389, tá bom? O irmão mora aí pertinho e ele está procurando alguém para conversar, dialogar sobre o preterismo completo, especialmente. Irmão Aloysio de Boituva, errei o chat, irmão Tonelson, errei o chat, abençoado do Pai Eterno. Estamos juntos no conhecimento e no aprendizado das Escrituras. Muito bem, um carinho, meu abraço
aquela ajuda que eu falei para os irmãos que para a gente fazer, a gente falta a última parte agora, abençoado, para esse mês de março. Você que já nos ajudou e quer continuar nos ajudando, para nós encerrarmos esse problema, sanarmos esses problemas, e nós precisamos ainda estar quitando a última parte, e esse valor, até agora, apenas um irmão nos ajudou, tá bom? Se você quiser nos ajudar para solucionar de uma vez por todas esse problema, aí até o dia 15 desse mês, nós estamos no aguardo da sua ajuda, tá? Irmã Lucinha Santos, boa tarde, pastor. Quando estiver internada na UPA, quando estiver internada na UPA, me traz. Uma enfermeira olhou para mim e me disse que eu era luz. Não entendi nada primeiro que eu não sou pastor, tenho raiva de quem é. Eu tenho ódio de quem se declara pastor. Quem se declara pastor é um bandido, um estelionatário da fé. É um usurpador da fé de coitados que não entendem a Escritura. Primeiro ponto. Tá bom? Então, meu nome é Otto Nelson Moraes. Se quiser me chamar pelo nome, como eu lhe chamo pelo nome, nós conversa. Agora, se vir com essa coisa de, sabe, de pastor, aí você está falando com a pessoa errada, no momento errado. Tá bom? Não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Tá bom? Não, tá? A primeira vez eu advirto, porque às vezes a pessoa, quando vê a pessoa no YouTube com o canal falando sobre as escrituras, normalmente as pessoas acham que é um vagabundo desse. Na verdade, são todos vagabundos, todos, indistintamente, todos. Né, irmão, aí tem uns passadores de pano que dizem, né, mas aí tem um bom, tem bom nenhum, não tem bom, irmão. Todos são estelionatários da fé, usurpadores, enganadores, manipuladores das escrituras para benefício próprio. Eu, Otto Nelson Moraes, sou o seu irmão no Pai soberano, ponto. Nós interpretamos as escrituras como consumada total. Não tem mais igreja, não tem dons espirituais, ministério de dons espirituais, ministério de qualquer seja a sorte, nem apóstolo, nem profeta, nem bispo, não tem nada disso. Tudo isso é uma manipulação para os nossos dias. Enganaram milhões de pobres coitados e estão ricos, milionários, estão usando e abusando da ignorância de pessoas, tá, que ainda acham que existem essas coisas. Isso não existe, tá bom? Não tem intercessor, não tem mediador humano nenhum sobre as nossas vidas. Nós estamos no estado eterno, vivendo com o Pai, única e exclusivamente com o Pai, dentro do estado eterno. E especialmente, não existe mais o Cristo, o Filho do Eterno, não existe mais em lugar nenhum. Pelo menos em algum lugar em que nós conheçamos ou saibamos o nome, tá? E é isso que eu vou mostrar nessa tarde de domingo, 1º de março de 2026. 1 Coríntios 15, 23 ao 28. Pronto, aí o irmão colocou o irmão colocou a referência, é só ir lá ler. Se ler isso aí e não entender, sinto muito. É sinal que você está fora da família espiritual. Mas se ler e entender, é sinal que você está dentro da família espiritual do Criador. Vamos lá, boa tarde, meu irmão Otto Nelson Paulo César, boa tarde, abençoado. Então vamos lá, o nosso tema é o desfecho total da obra de Cristo, tá? Procura-se desaparecido, Yaucha, judeu, 33 anos, desapareceu no 1º século, desapareceu aos 33 anos de idade. Esse indivíduo, chamado de Yaucha, que era um judeu,
ele desapareceu nas nuvens, a nuvem o encobriu e os seus discípulos e seguidores não mais o viram desde então. E nunca mais o veriam fisicamente, literalmente como eles o viram, até a sua idade de 33 anos. Muito bem, então vamos lá para o nosso tema. E eu queria que pelo menos uma banda do mundo ouvisse essa palavra, estivesse online comigo, sabe? Só nós estamos entre 8 e 9 bilhões de pessoas. Eu queria só 4 bilhão, 3,5, 4 bilhão de pessoas para ouvir essa palavra aqui. Seria algo muito importante. Aloysio Bahia de Serrinha, na Bahia, assistindo todos os seus vídeos, gosto muito, parabéns pela sua coragem, por estar mostrando essas verdades já existentes há muitos anos e ocultada pelas religiões. Verdade, meu querido irmão Luiz, tá? Aí da Bahia, de Serrinha. Essa verdade foi ocultada. Essa verdade foi abafada. Essa verdade foi jogada para debaixo do tapete, para que as pessoas não entendessem aquilo que foi o desfecho da obra perfeita de Cristo. Até o madeiro e até o ano 70 no seu reinado. Mas nós vamos continuar mostrando essa verdade. Tá bom, abençoado? Então vamos lá, o texto base, Atos, capítulo de número 1, versículo de número 9 apenas. Abra aí. Abra suas escrituras, abra a sua Bíblia, seu celular, ou tome nota. É o texto base, Atos, capítulo de número 1, versículo de número 9, que diz: tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Deles quem? Discípulos e uma série de seguidores, que foi a última aparição de Cristo para eles, até ele ser elevado ao céu, literal, e ter sido oculto por uma nuvem, tá? Então eles estavam olhando para eles, uma nuvem o encobriu da vista deles, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Tendo dito isto, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Ponto. Desse ponto em diante, desse momento em que uma nuvem o encobriu da vista deles, não mais, você está vendo a caneta, nunca mais você vai ver essa caneta. Então Cristo estava sendo elevado ao céu, subindo ao céu, e uma nuvem o encobriu da vista dos discípulos. E nunca mais ele seria visto por aqueles discípulos ou por qualquer ser humano na terra, desde o ano 33, para mais nunca mais ninguém vê aquela figura, o Cristo que ressuscitou e foi assunto ao céu. Por isso, escolhi esse texto como texto base para esta explanação. Tá bom? Irmão Valdomiro, boa tarde. Tamo junto, irmão Tonel, tamo junto. Então, muito bem. O fato de Cristo não estar nem na terra, cosmo, nem no céu, condição de governo, condição de glória, de poder, tem gerado um grande incômodo para os religiosos, pois a base de suas instituições são Cristo no céu e a sua igreja na terra. Porém, essa não é a verdade das Escrituras. Então, a base das instituições religiosas denominada de cristãs, que começou com o catolicismo romano, na pessoa de Constantino e os seus bispos pagãos, porque Roma era pagã,
Constantino, pagão, morreu pagão, nunca deixou de ser pagão, Jerônimo, pagão, e a toda aquela laia religiosa romana do primeiro, do segundo, terceiro século, que estabeleceram, levantaram um cristianismo já encerrado na pessoa de Cristo, para eles observarem, estabelecendo assim uma série de rituais religiosos, uma série de doutrinas, de interpretações dos textos bíblicos que nunca passou pela mente, pelo conhecimento, pelo discernimento daqueles que compilaram ou daqueles que passaram por aquele momento dentro da história. Sérgio Smith, doutor Nelson, junto que Deus abençoe, doutor, e que Iau o abençoe. Boa tarde, irmão Sérgio Smith. Manda um abraço lá pro Cauã, nosso amigo, nosso querido amiguinho. Um abraço, Cauã. Então, é isso. Então, se criou, após o encerramento do cristianismo, passou um momento vago, um vácuo dentro da história, do ano 70 até meados do segundo e terceiro século, houve um vago ali, uma vacância, um espaço em que pessoas escreveram, ditos teólogos, pai de não sei quem, pai de não sei quem, pai de não sei quem, pai teu aí, pai de vocês. Pai meu não é. Nunca foi e nunca vai ser. Os pais de vocês aí que inventaram coisa, outro inventou outra coisa acolá, outro inventou outra coisa. Dentro desse período, dessa vacância, de 70 até meados do século 3, 4, quando se estabeleceu propriamente o cristianismo, lá com Constantino e companhia. Mas o cristianismo, de fato, a obra de Cristo, de fato e de verdade, a obra perfeita do nosso irmão no Pai, a obra perfeita do nosso amigo Yahshua, foi consumada inteiramente e integralmente até o ano 70, até o primeiro século. É isso que nos informam, é isso que nos mostram as Escrituras. O que passou disso e o que passa disso são apenas invenções de homens que levantaram essa religião para dominar, controlar, escravizar pessoas místicas, pessoas que têm um desejo de alcançar algo depois da morte, pessoas que querem ter uma vida boa, uma vida sossegada, em paz, mas na realidade, a nossa vida e a vida de qualquer um é a mesma coisa. Assim como alguém pode enricar, você pode, nós podemos, qualquer um pode enricar. De repente, acontece uma coisa e tal, ou a pessoa vai trabalhar, ou qualquer um pode adoecer, pegar uma doença qualquer. Todos estão sujeitos a tudo que acontece debaixo do céu. Esse é o ponto. Todos estão sujeitos a tudo o que acontece debaixo do sol. Todo ser humano, indistintamente. Não tem bom, não tem ruim, não tem maior e não tem menor. Todos nós estamos sujeitos a tudo o que acontece debaixo do sol. Ponto, parágrafo. Mas chegou a religião com uma história mágica, sabe? Mágica, em que as pessoas, ao fazerem determinadas coisas, vão alcançar determinadas condições ou objetivos na terra e no suposto céu, um lugar para onde a pessoa diz que vai depois que morre. Olha só, irmão. Então essa é a base da religião denominada de cristianismo. Cristo lá no céu, percebendo, olhando para nós e tal,
E aqui na terra a sua igreja, seu povo, fazendo a sua obra. Então isso nunca acaba, e nunca vai acabar, nunca, jamais vai acabar. Enquanto tiver, eu sempre gosto de falar, enquanto tiver massa, tem bolo. Enquanto tiver gente enganada, dentro dessa coisa louca, essa loucura, irmão, eu entendo como uma deficiência mental. É uma deficiência mental, alguém que dá a sua vida para uma instituição religiosa, supostamente achando que aquele indivíduo, ou aquele lugar, ou aquela determinada religião vai transformar a vida dela, vai fazer ela ser algo totalmente diferente. Por quê? Porque ele participa de uma organização religiosa. Aquele indivíduo tem um lugar no céu separado para ele, uma casa lá, um negócio lá. Por quê? Porque, na verdade, o ser humano é um ser místico, que não aceita a sua realidade. O ser humano, vou repetir, o ser humano é um ser místico, que não aceita a sua realidade. A realidade humana, irmão, é cruel. A realidade humana é dura. A realidade humana não é para todos. Por isso, se encontrou ou encontraram na religião um lugar de esconderijo, um subterfúgio, uma máscara para maquiar aquilo que não quer ser, a pessoa que não quer que seja a sua realidade. Mas não tem como fugir. Todos, indistintamente, estão sofrendo e estão, humanamente falando, dentro da mesma condição aqui na Terra. Essa é a grande realidade da coisa. Muito bem. Então vamos para cá, para o nosso tema. Então Cristo desapareceu. Atos capítulo 1, versículo 9. Desapareceu ou não desapareceu? Ninguém contesta isso. Não, desapareceu sim. Todos. Pode perguntar, todos. Se é religioso ou não. Vai dizer, não, Cristo sumiu, ele foi para o céu. Como que se Cristo estivesse ido para um lugar, sentado num trono de literal, como eu estou sentado aqui nessa cadeira, Cristo está sentado num trono literal e está mandando os anjos fazer e desfazer até hoje a coisa. E aqui na terra está um povo que é o povo dele, os outros povos não são povo dele. Só é povo dele, agora pasme, só é povo dele quem participa de determinada religião. Sim, ali é povo dele. Olha a bagunça, olha a confusão, olha a idiotice, meu irmão. Quantos milhares de religião cristã você conhece? Porque um lá diz, não, se tiver aqui, vai para o céu. É de Deus, é filho. Aí a outra diz, não, se tiver aqui é de Deus. É filho, vai para o céu. Lá não tem garantia, mas aqui tem. Aí o outro diz, vem para cá. Vem para mim. Aqui é o braço de Deus. Aqui você tem lugar no céu. Se ficar aqui até a morte, então você está garantido. A outra chega e diz a mesma coisa. Ei, aqui sim. Aqui é a casa do papai. Se você permanecer aqui até a morte, aí você vai ganhar um lugar no céu. Está garantido para você, mas você tem que ser fiel aqui. Aqui você tem que ser fiel, tem que trazer a sua família todinha para cá, para todo mundo ficar aqui nesse lugar, porque aqui, se ele estiver aqui, quando o Jesus vier para buscar, aí vai levar todos que estão aqui. E está aqui fiel. E fiel nisso. Fiel em todos os parâmetros que nós colocamos. Ponto. Então é assim.
a estrutura, todas as estruturas religiosas. Se você estiver aqui, rendido a esse sistema nosso, a nossa convenção, rendido à nossa doutrina, rendido ao nosso pastor principal, ao nosso papa, ao nosso reverendo, ao nosso ancião, chefe, ao nosso profeta maior, rendido ao nosso apóstolo, aqui você tem a garantia de que quando morrer vai para o céu, onde Jesus voltar. E se ele voltar e você estiver vivo aqui, você tem a garantia de ir com ele para morar no céu, porque ele vem arrebatar a sua igreja e a sua igreja está aqui. Ponto. Esse sistema está em todas instituições que se denominam cristãs. Esse é o alçapão, a ratoeira, o quebra-cabeça, a arapuca que armaram e pegaram milhões. Milhões de indivíduos que andavam e andam perdidos. Perdido não literalmente. Onde é que eu estou? Que cidade é essa? Não. Perdidos na mente. Perdidos no intelecto. Perdidos na consciência. Perdido. Aí quando encontra um lugar desse, diz: eu estava perdido e me achou. Pastor fulano me achou. Agora eu sou dele. Sou filho dele. Ele é meu pai espiritual. Ele que manda no meu espírito. Ele manda e eu obedeço. Então encontrou essas pessoas doentes, irmão. Todas doentes, irmão. Absolutamente todas doentes. Eu digo porque eu era doente da mente. Eu era um pobre coitado mental. Eu não conseguia ligar as coisas, eu não conseguia entender a palavra do Criador. Eu não conseguia entender a obra do Cristo. Eu não conseguia entender as expressões bíblicas. Eu não conseguia entender os textos bíblicos. O que eles estavam realmente falando. Qual era a verdade daquilo ali. Eu procurava de todas as formas para entender. Eu pedi muitas vezes para o Criador, me mostra a verdade. Qual é a verdade? Eu quero ver a verdade verdadeira. E aí ele me mostrou a verdade verdadeira. Damião Rodrigues, irmão Antonel, sou atrasado, mas cheguei. Estamos juntos, um abraço. É o Damião de Pernambuco ou é o Damião daqui de outra região abençoada? Tá bom? Um abraço, uma ótima tarde. Não, Maria, oi, disse oi. Ótimo, meu amigo, um bom abraço. Manel Pereira, verdade. Fui 30 anos escravizado. Então era isso, irmão. Qual era o problema? O problema é que nós estávamos perdidos na mente, no intelecto, sem entendimento das coisas. Então nós achávamos que a religião evangélica era a solução para a nossa vida. Era ali que estava a verdade. Aqueles homens ali, eles nos mostrariam a verdade absoluta, a verdade verdadeira. Então nós entregamos tudo, desarmamos totalmente e confiamos totalmente naqueles indivíduos. Mas quando você conhece a verdade da Bíblia, não tem como você ficar num lugar desse religioso, não tem como você pertencer a nenhum tipo de religião, porque é uma coisa, irmão, louca, escabrosa, é uma demência mental. Quando você percebe a verdade das Escrituras, entende a obra de Cristo, então você passa a viver em liberdade. Aqui, ó. A primeira coisa que se liberta em nós é a nossa mente. Segunda coisa, o que sai de nós? O medo. Irmão? Sim. Então, por que é que eu falo assim? É porque eu não tenho nenhum medo. Zero. 0,0 mais 0 vezes 0 multiplicado por 0, bilhões de 0 vezes 0. Eu não tenho nenhum medo. Nenhum tipo de medo. Constrangimento de estar errado. Nada. De estar errado e ir para um lugar de sofrimento eterno, eu tenho zero medo. Zero. O irmão consegue entender?
Não tenho nada, nenhum resquício de dúvida. Eu não tenho nenhum tipo de dúvida, temor. Não, irmão, você não pode fazer isso aí, porque senão você vai para algum lugar. Porque eu já descobri a verdade. O irmão consegue entender essa liberdade? Uma vez que você entende a verdade, descobre a coisa, você perde o medo desses bandidos, irmão. Essas instituições de nada são arrecadadoras de dinheiro, enriquecedoras. Isso é uma pirâmide financeira religiosa. O cristianismo é uma pirâmide financeira religiosa que usa as pessoas, essa massa ignorante, para usurpar de tudo. A pessoa dar a sua vida. As pessoas dão a sua vida por causa desse engano. Você não vê o homem-bomba que se explode? Aí você diz assim, o religioso diz assim, olha, rapaz, como é que um homem desse se explode, rapaz? Tira a própria vida. Pensando que tem lá um lugar lá, quando ele morrer com Alá, 7 virgens, lugar, e tu, que perdeu a vida toda, que dá tudo que tem, faz tudo que pode, o que não pode, por causa que a pessoa está falando um engano, uma mentira. E você acha que é verdade, então pratica. É a mesma coisa deles. É a mesma coisa. Igualzinha. Não passam de religião. Estão todos errados. Estão todos errados. Caíram dentro de um engano, irmão. O ser humano como um todo caiu dentro de um engano. Manipulações de todas as formas e de todos os lados. Todas as instituições manipulam os seres humanos, absolutamente todas as instituições que você possa imaginar ou pensar. São apenas tipos de ferramentas de controle de seres humanos. O ser humano como um todo não passa de gado. Gado de um determinado pasto, de um determinado dono. Nós não passamos disso. Agora, qual o problema? O problema é que as pessoas não acordam. O problema é que as pessoas não entendem. E quando surge uma voz dizendo, ei, rapaz, tu tá errado aí, sai daí, sai do engano, vem para a verdade, sai daí, moço, tu vai morrer aí. A pessoa ainda vira seu inimigo. Vira seu inimigo mortal, querendo que você morra, desapareça da terra, para a sua voz nunca mais ser ouvida. Então vamos lá para a realidade da coisa. Essa é a grande esperança do religioso, é que Cristo está no céu e ele está esperando ele lá, ou então ele vem buscar ele. Mas uma realidade que vai chocá-los é essa. Cristo não está mais no céu. Cristo não está mais no cosmos e Cristo não está mais no céu. Não tem Cristo nem no céu e não tem Cristo nem no cosmos. Você foi enganado. Te manipularam. Estão manipulando e vão continuar manipulando até você morrer. E vir outra geração de idiotas para manipular. E vinha outra geração de gado para eles manipular, e vinha outra geração de ovelha para eles manipular, e assim sucessivamente. Aí eu costumo falar, enquanto tiver massa, tem bolo. Eles vão fazer bolo. Mas no dia que a massa acabar, acabou o bolo. No dia que a massa despertar, aí acabou, irmão, para eles. Mas essa massa é ignorante e é mística. O ser humano é místico. É cheio de misticismos. A mente dominada por folclores, contos mirabolantes, magias, essas coisas todas. Embebedou, enredou e enreda a mente do ser humano. Para isso ser desmistificado, irmão, é preciso você ter uma clareza muito grande da verdade das Escrituras. Porque tem muitos aqui também no canal, em todo lugar,
que estão aqui dizendo que é preterista, mas são místicos, ainda estão presos em misticismos, enganos. Então, a realidade da coisa está do lado da pessoa, mas não consegue enxergar. Então, Cristo não está mais no cosmos. É o nosso primeiro ponto. Atos capítulo 1, versículo de número 9. Agora, se você não acredita na Bíblia, é problema seu. Eu uso única e exclusivamente a Bíblia. A Bíblia pela Bíblia, explicando a Bíblia, aquilo que tem na Bíblia. Olha só, abençoado. E a pessoa não acredita. Aí quando vem um vagabundo, fala história que não tem, nem na Bíblia está. Por exemplo, Trindade, não tem na Bíblia. Por exemplo, Santa Ceia, não tem na Bíblia. Por exemplo, dízimo de dinheiro, não tem na Bíblia. Eu quero que alguém me mostre. Qualquer um, pode ser qualquer um, do Papa, pode ser o Papa Leão, o Papa Tigre, o Papa Onça, o Papa qualquer coisa, pode ver, não tem. Porque são apenas bandidos manipulando essa massa ignorante. Essa massa ignorante, irmão, só cresce. Quanto mais gente, melhor. Sabe? A massa ignorante é medrosa, porque é escravo. Escravo é medroso. Todo escravo é medroso. Mas nem todo medroso é escravo. Doutor Nelson, é claro que tem a diferença. Então vamos lá, Atos capítulo 1, versículo 9, diz assim: e tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam. Eles quem? Era você que estava olhando Cristo subir? Não foi os discípulos. Então, como é que você sabe que eram os discípulos que estavam olhando ele subir? E como é que você diz que é você que vai ver ele descer? Não foi dito para você e nem para mim que eu iria ver ele descer. É mentira, te enganaram. E não existe em lugar nenhum nas Escrituras Cristo ou qualquer outra pessoa dizendo, escrito, que Cristo viria te buscar. Não tem. Cristo nunca disse que viria te buscar para te levar para lugar nenhum. É mentira, não tem. Eu desafio qualquer um do Brasil e do mundo. Qualquer um. Para me mostrar um versículo que Cristo disse que viria te buscar. Só um. Qualquer um que mostra aqui. Eu desafio esse canal imediatamente. Vou chorando de joelhos para qualquer tipo de religião que você pertence. Você me mostrar na Bíblia, nas Escrituras, Cristo ou qualquer um dos apóstolos, escrevendo: ei, vocês aí do futuro, dos séculos futuros, Cristo vem buscar vocês. Não tem, irmão, você foi enganado com tanta facilidade. Você que se acha inteligente, espertão, ninguém me engana. Eu sou bom, eu sou a boa. É nada, não passa de merda de nada. Enganado pelas suas vontades e desejos. Não tem na Bíblia. Por que eu não botei? Porque não tem. Em lugar nenhum. Lugar nenhum. E o que é que tem, irmão? Manipulação. Engano. E as pessoas que se julgam inteligentes são levadas por homens que muitas vezes, na maioria das vezes, é mais burro do que você, intelectualmente falando. Mas já existe o enredo e a pessoa usa o enredo. E você é levado como um patinho. Não tem na Bíblia. Eu desafio qualquer um a me mostrar na Bíblia um lugar, uma frase que Cristo disse que vinha buscar você para levar para o céu. Não tem. Não tem, não tem. Pode caçar. Então vamos lá. Ele foi oculto, Atos capítulo 1, versículo 9, para nunca mais, jamais, ninguém o veria novamente. Ninguém.
Atos capítulo de número 3, ou Atos capítulo de número 9, versículo de número 3 ao versículo de número 5. Vamos lá. Atos capítulo de número 9. Irmão, o que é isso aí? A conversão de Paulo, Shaul. Em Atos, no capítulo de número 9, não é isso? Onde Shaul se converte. Atos capítulo de número 9, versículo de número 3 ao 5. Preste atenção na leitura. Atos 9, verso 3. Ele disse: em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, Paulo estava indo com a comitiva, com cartas para prender os seguidores de Cristo. Não era nem chamado de cristão ainda. Os do caminho. Prender os da seita, os do caminho. E na cidade de Damasco, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Presta atenção. Uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Verso 5, perguntou Saulo: quem és tu, mestre? Quem és tu? A palavra aqui está Senhor. Tá? Quem és tu, Senhor? Respondeu ele: eu sou o ressuscitado. Eu sou o outro. Ah, caçar o que fazer, rapaz. Ainda tem gente que cai nessa lorota. Eu sou Yahusha, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. É Atos capítulo 9, versículo 3 ao versículo de número 5. E o versículo de número 6 que eu li. Então, ele apareceu para Paulo, Shaul, Saulo. Ele apareceu para Paulo no caminho de Damasco, e ali é a conversão de Paulo do judaísmo para o cristianismo. Paulo era judeu, da linhagem aí do Gamaliel, né, o mestre dele, fariseu de sangue, defensor brutal da lei, perseguia o corpo, a igreja de Cristo, perseguia o povo de Cristo, os do caminho, os seguidores, mandando prender, mandando açoitar, consentindo na morte. Esse foi o espinho na carne de Paulo. Esse aqui foi o espinho na carne de Paulo, a vida toda dele. Paulo viu o quê? Obrigado, irmão. Paulo viu uma luz. Ele não viu Yahusha. Ele ouviu uma voz que ele dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Irmão, acredita que existe o povo Yaldim? Irmão, é o povo judeu abençoado. Judeu, é um nome aí, portuguesado e tal, que é essa coisa. É o povo Yaldim. É os Yalhudim, chama Yalhudim. Que é o povo conhecido como os israelitas, o povo judeu. O povo escolhido, esse povo judeu agora, não é escolhido, irmão. Não existe mais povo escolhido. Não existe mais povo separado. O povo judeu era o povo separado dentre presta atenção. É porque aqui tem a pessoa diz assim: porque os eleitos, os escolhidos. Não, presta atenção. O povo judeu foi o povo eleito, separado, a nação separada dentre todas as nações. Isso não significou que todo judeu seria salvo, ou que todo judeu era filho. O Eterno, ele casou com a nação de Israel. Aquele povo foi um povo separado. Por isso o nome santo. Santo significa separado. Para quê? Para que o nome do Criador fosse conhecido dentre todas as nações. E as outras nações abandonariam os seus deuses pagãos e viriam para o Criador único. Mas o que aconteceu foi o contrário. A nação de Israel virou pagã, adorando outros deuses, fazendo sacrifício de crianças e fazendo oferenda para os outros deuses, e assim quebrou a aliança. Essa aqui é a aliança do povo, da nação santa, que o Criador honrara. A outra aliança foi feita com o corpo de Cristo, os eleitos do corpo de Cristo. Dos eleitos do corpo de Cristo tinha tanto judeu como outros povos de outras nações.
Em cada nação do mundo de então, haviam eleitos do Criador, eleitos de Cristo. E Cristo os inseriu no seu corpo. Primeiro os judeus, a aliança foi feita com os judeus, a segunda foi feita com os judeus, a casa de Judá e a casa de Israel, a casa de Judá, o povo judeu. E os gentios, os outros povos, foram inseridos pela mensagem do Evangelho, naquele corpo. Mas não era que as pessoas saíam do seu país e iam para Jerusalém. Isso não existe, irmão. O corpo de Cristo era espiritual. Era pela fé. Por exemplo, o cara saía de Israel e ia para o Egito. Lá no Egito, ele anunciava o Evangelho. Existiam egípcios eleitos que ouviram o Evangelho e creram. Passaram, então, a fazer parte do corpo de Cristo. Irmão, mas não estava em Israel. Como é que era o corpo de Cristo? O corpo de Cristo nunca foi um corpo, literalmente um corpo literal. Um lugar ou uma coisa visível. Não, o corpo de Cristo sempre foi espiritual. Era pela fé. Quando cria no Cristo pela fé, então fazia parte do corpo de Cristo. Havia o corpo de Cristo local, muitas pessoas que abraçavam a fé no Cristo, e aí faziam uma comunidade. Se reuniam em torno no nome de Cristo. E assim era em todo o mundo. Lá naquele período. Então esse corpo é que foi arrebatado. No Egito, estava Israel, estava em Roma, estava na Mesopotâmia, estava em todos os lugares do mundo. Quando aconteceu o arrebatamento, todos foram arrebatados, sem ninguém sair do lugar. Porque o arrebatamento, o harpazo, foi mudança de condição. Saiu de uma condição, Cristo arrancou eles da condição de morte e colocou eles na condição de vida. Isso foi o arrebatamento, o harpazo. Sem ninguém sair do lugar, sem ninguém ficar com os cabelos brancos, que era preto, preto ficou branco, não, irmão. Não é mudança física. A mudança do arrebatamento foi mudança de condição. Eles saíram da condição de morte, passaram para a condição de vida. Não era que ele era preto e ficou branco. Não era que o cara era aleijado e ficou bonzinho. Não era que o cara não tinha os braços e ficou com os braços. Não era que o cara era um anão de 50 centímetros e ficou com um cara de 2 metros de altura. Isso não existe, isso é loucura. Loucura humana, religiosa. O que aconteceu no arrebatamento foi a mudança de condição. Saiu da condição de morte para a condição de vida. Corpo de glória. Isso é corpo de glória. Entendeu? Então aquele povo lá, que dizia o povo escolhido, o povo eleito, foi só até 70. Dentro os da nação de Israel tinha os eleitos, não era todo judeu que era eleito. A maioria dos judeus morreram, foram julgados e sentenciados o finalzinho das 70 semanas de Daniel, que aconteceu lá na destruição de Jerusalém. Essa é uma das coisas que a sua igreja religiosa evangélica nunca vai lhe mostrar. Não tem um estudo, pelo menos eu até agora eu não conheço, nenhum estudo dentro dessa mundo de religiões evangélicas, não tem um estudo sobre a destruição de Jerusalém no ano 70. É abafado, é como se nunca tivesse acontecido, porque ali foi o fim do povo eleito, tá? Mas aí é outra coisa. Muito bem, vamos lá. Hebreus capítulo de número 8, versículo de número 1 e versículo de número 2. Cristo subiu aos céus, foi para as alturas e tal. Ninguém nunca mais o viu. Quando ele se manifestou para Paulo, foi apenas uma manifestação de uma visão, de uma luz e de escutar o som da voz. Mas não apareceu uma pessoa lá, eu sou Cristo, rapaz, o que é que está querendo? Não. Tá bom? Ele diz assim, Hebreus capítulo 8, verso 1. O mais importante do que estamos tratando, ele disse, é que temos um sumo sacerdote, como esse, o qual assentou-se à direita do trono da majestade nos céus, e serve no santuário, tabernáculo, no verdadeiro tabernáculo, que o soberano construiu, e não o homem. Mora em Porto Velho, Rondônia. Um abraço a todos aí de Porto Velho, Rondônia. Um grande abraço. O que é que aconteceu? Cristo foi assunto aos céus,
Atos capítulo 1, verso 9. Cristo se manifestou para Paulo, Atos capítulo de número 9, verso 3 ao 5 que nós lemos, e o escritor aos Hebreus informa que Cristo assentou-se na majestade nas alturas, assentou-se à direita do trono da majestade nos céus. E ele passou a desenvolver o seu ministério sacerdotal. Ele era rei e sacerdote. E também sumo sacerdote. Estava sentado, ou seja, estava no governo, estava no poder. Cristo não estava mais no cosmo, no mundo físico, no mundo palpável, das coisas visíveis. Cristo não fazia mais parte desse mundo. Ele desapareceu em Atos capítulo 1, versículo 9. Todo mundo concorda com isso? Então, e aí, os escritores posteriores estão apenas confirmando aquilo que ele mesmo disse, que ele estaria no céu por um determinado período de tempo. Mateus capítulo de número 19, versículo de número 28, estou confirmando que Cristo não estava mais no cosmos. Tá? Daqui a pouco eu vou confirmar que Cristo também não está mais no céu. Tá? Você acredita que Cristo não está mais no cosmos, na terra? Acredita, não acredita? E por que você não acredita que ele não está mais no céu? Se é a mesma Bíblia que diz que não está mais. É Mateus capítulo 19, versículo de número 28, que diz o texto. E Alcha lhe diz, digo-lhes a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas. Quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então Cristo estaria assentado no seu trono glorioso e aqueles que o seguiram, especificamente seus discípulos, os 12, se assentariam em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Isso aqui é os 12, porque os 12 tinham uma conotação judaica. Paulo foi também um apóstolo, um enviado de Cristo, Atos 9, verso 3 em diante, que nós lemos, para anunciar o evangelho tanto aos judeus quanto aos outros povos, às outras gentes, conhecida como gentil. O céu simplesmente era o governo até a era 70 de Cristo. Era o governo de Cristo até a era de 70. Mateus capítulo de número, nós estamos só confirmando, viu? Mateus capítulo de número 25, versículo de número 31. Mateus 25, versículo de número 31. Mateus 25, 31 diz: quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os seus anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Então, o Criador, o Cristo, estava assentado em seu trono de glória. E na sua vinda, ele disse, quando ele vier, ele se assentaria especificamente para julgar todas as nações. Para julgar. Ele disse, verso 32, todas as nações serão reunidas diante dele e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Era um ofício, um trabalho. Os judeus criavam ovelhas e tinham os pastores de ovelha, os vaqueiros de ovelha. A gente chamou de vaqueiro, é a mesma coisa. Vaqueiro de ovelha. E ele separava as ovelhas do bode. Essa analogia foi usada pelo autor, Mateus 25, 31, 32, para dizer o que Cristo faria quando ele viesse e se assentasse no seu trono glorioso. Separaria as nações uma das outras. Essa nação aqui é juízo. Essa nação aqui salvo. Essa nação aqui boa. Essa nação aqui ruim. Por quê? Para que era literalmente uma nação? Não. Interessante, né? Não, irmão. O texto aí está dizendo que ele ia separar a nação da outra. Separar a nação em que sentido? Nunca ninguém te ensinou isso aqui. Uma coisa tão simples, né, irmão? Não é uma coisa simples.
Mas nunca, eu duvido. Se eu estou errado, o irmão me corrija. Pode corrigir. Nunca ninguém vai lhe falar o que eu lhe disse, o que eu vou te dizer nesse momento. Jamais. Ai, irmão, você está querendo? Não, porque não entende, não sabe. Não entende, não pesca. Não tem a ciência do discernimento da Escritura. Quando ele disse separar as nações uma das outras, não é separar literalmente uma nação. Essa nação aqui vai para o fogo, essa nação aqui vai ser salva. Não! É porque de cada nação tinha eleitos. E de cada nação tinha não eleitos. Em cada nação tinha filhos participando de carne e sangue. E tinha outros que não participavam de carne e sangue. Então ele está separando os eleitos de cada nação. Não consegue entender? Separando os eleitos da nação de Israel. E da nação de Israel tinha os eleitos e tinha os não eleitos. Os filhos, Romanos capítulo 9. Isso é mentira de Paulo. Então vamos rasgar o livro todinho, queimar e viver aí do jeito que a gente quiser. O que é que você acha? Mas se você diz que é evangélico, mas não segue nem a sua própria Bíblia, você não segue nem o seu próprio livro, você não entende nem o seu próprio livro, meu irmão, que moral você tem para dizer alguma coisa? De nada, sem nada, você tem que andar rastejando no chão igual a cobra, sem olhar para cima, porque você não sabe de nada do que nem está escrito no livro que você tem que segue. Que loucura, irmão! É claro que é isso, meu irmão. De todas as nações tinham eleitos e não eleitos. Ele separou simplesmente. Como ele diz, é como o pastor separa as ovelhas do bode. Isso aqui é ovelha, isso aqui é bode. Dentro da mesma nação, sim, dentro da mesma nação tem ovelha e tinha bode. Ele separou na sua vinda. É literalmente, irmão, as nações se reuniram, vieram para frente dele. Não, meu amigo, não. Nenhuma nação, ninguém saiu do lugar onde estava. E por quê, irmão? Porque ele é unipresente. Consegue entender? Unipresente significa que está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso é unipresença. Não precisa ninguém, ou não precisou ninguém sair para ir para Israel. Para fazer o que Israel, meu irmão? Isso é religião. Deslocamento de pessoa é religião, é carne. Filhos do Criador não se deslocam para vê-lo, para conversar com ele, para estar com ele, para falar com ele, para andar com ele. Não precisa se deslocar, não precisa dar um passo nem para a esquerda nem para a direita. Os filhos, agora os religiosos precisam se deslocar. Você precisa sair da sua casa com um livro debaixo do braço para se deslocar. Isso aí é religioso, não tem nada a ver com o filho do Criador. Os filhos do Criador não precisam de nada, se deslocar para lugar nenhum. Não. Se não é mentira dele. Ele falou para a mulher samaritana, ele disse, mulher, chama lá teu marido e tal. Ele disse, ih, senhor, que é assim, que tal, e tal, sei que tu é, vejo que tu és profeta. Aí ela perguntou assim, vejo que tu és profeta. Eu vou lhe fazer uma pergunta, já que tu é profeta. Ele disse, nossos pais disseram que o lugar de adorar é neste monte. Mas vocês, judeus, dizem que é lá em Jerusalém, o lugar que se deve adorar. Deslocamento. Você percebeu que os samaritanos tinham que se deslocar para o monte para adorar. E os judeus tinham que se deslocar para o templo para adorar. Cristo disse o que para a mulher? Disse, mulher, está enganado. Não se trata de religioso. Não se trata de lugar. Ele disse, chegou agora. Chegou a hora e agora é em que os adoradores... Eles não vão adorar nem aqui nesse monte e nem lá no templo em Jerusalém. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Sem sair do lugar, sem fazer nada. Sem se ajoelhar, não precisa de nada. Porque não são
liturgias, rituais físicos, humanos, que você precisa fazer para adorar o Pai. Para adorar o Pai, só precisa ter um filho participando de carne e sangue. E ficar quietinho, sem fazer nada, para não atrapalhar. Não atrapalha o filho não, fica quietinho. Quanto mais calado você ficar sem dizer nada, mais o filho vai ter comunhão com o Pai. Porque você só atrapalha. Você sabia que você atrapalha o filho de adorar o Pai, de ter comunhão com o Pai perfeito? Quem é você? É você. Carne e sangue, corpo e alma. Porque você quer fazer coisas, rituais, ir para lugares. Quer fazer alguma coisa, você quer levantar o braço. Não, você é religioso. Você é carne. É por isso que Paulo aos Romanos, no capítulo de número 8, diz: ei, eu rogo pela compaixão de algo, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável algo, que é o vosso culto racional. E não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Sempre foi aqui, ó. No intelecto. Sempre foi uma coisa intelectual, espiritual. É por isso que o burro nunca adora, nunca conhece nada. Porque não entende, vai fazer o quê? Não consegue mentalizar nada, não consegue juntar, conectar uma linha na outra, não consegue, não fazer o quê? Ai, Milton Nelson Moraes, então, segundo, Cristo não está no céu. Cristo não está mais no céu. Irmão, e onde é que ele está? Não sei. Eu só sei que ele não está na terra e não está mais no céu. Quando algo não está nem na terra, no cosmos e nem no céu, aí o que a gente faz uma soma, 1 mais 1, não está aqui e não está lá. Então está onde? Em lugar nenhum. Então ele não existe mais. Ah, não, irmão, mas Cristo existe em alguma coisa. Pô, me diz onde é e o que é. Me diz aí onde é que Cristo está, em que forma, em que aspecto, em que dimensão. Tem outra dimensão, além da dimensão física e da dimensão espiritual, invisível? Tem outra dimensão? Ele está nessa? Onde é que está? Porque a Bíblia que eu tenho nas mãos e as que eu já li, dizem que ele não está nem na terra e não está mais nem no céu. Não, irmão, diz que ele está no céu ainda. Não. Primeiro, ele subiu para lá. E céu, deixa eu quebrar suas pernas. Você que é religioso. Céu não é um lugar literal que se vai a alguma coisa. Não é. Nunca foi. Irmão. Não é dolorido? É porque você não entende. É por isso que você fica assim. Você não tem paz. Você é um perturbado mental. Você precisa ir para um lugar para satisfazer a sua mente religiosa, a sua perturbação. Eu não. Eu sou são da mente. Eu sou livre. Você sabe o que é liberdade? Você não ter peso. Você não tem um peso. Eu não tenho um peso na mente. Não me pesa as coisas. Se você está entendendo, porque eu sei o que é as coisas. Eu entendi já. Eu já fui livre. Eu estou liberto dessa baboseira toda. Ah, irmão Nelson, Cristo não está no céu. Salmo de número 110, versículo de número 1. Até o salmista sabia que não ia permanecer infinitamente. E você nunca aprendeu, então. Até o salmista sabia. E você até hoje não aprendeu que ele não ficaria lá. O irmão falou que ele é um Deus em 3 pessoas. Em 3 pessoas? Mas só existe um Deus. Não, irmão, eu estava falando era daqueles que acreditam na tal de trindade. Que alguns pintam uma pessoa com 3 cabeças, assim. Outro diz que é 3 pessoas em uma. É uma pessoa em 3. É uma confusão. Mas não sei que não tem nada, é só um. E é espírito. Tá? Foi só um e foi espírito. Salmo de número 110, verso 1 diz:
O Senhor disse ao meu Senhor, o soberano disse ao meu mestre, senta-te à minha direita até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. É verdade ou é mentira essa palavra? Salmo 110, é verdade ou é mentira? Se você disser, não, irmão, Salmo 110 é verdade, então Cristo não está mais no céu. Agora, se você dissesse, não, irmão, Salmo 110 é mentira, então, vamos pegar esse livro e rasgar e jogar para o mato e fazer outra coisa. Eu gosto de pescar, aí eu vou só pescar. Você gosta de fazer o quê? Salmo de número 110 disse que ele só permaneceria até enquanto ele colocasse todos os inimigos como estrada dos seus pés. Ah, não, aí o autor errou. Ah, tá, agora o autor erra. Mas não é inerrante. Não é inerrante, não é infalível. E agora é falível, é errante. Que conversa é essa, meu irmão? Bora lá. Atos capítulo de número 3, versículo de número... Atos capítulo de número 3, versículo de número 21. Atos 3, 21 diz, está na minha e está na sua. É só abrir. Não acredita em mim, não? Pois abra a Bíblia tua, que tu diz que tem Bíblia. Não, a Bíblia não diz, as Escrituras não dizem que ele voltou para o seio de Deus, do Pai, não. As Escrituras dizem que ele se sujeitou ao Pai. Ponto. Não dizem que ele voltou para o seio. Isso é uma inferência já da gente, né? Isso é comum acontecer, as inferências. Mas o texto diz que ele se entregou o reino ao Pai e também se sujeitou ao Pai. Ponto. Ou seja, ele deixou de estar no céu. Quando diz que ele entregou o reino, significa entregar o reino. Deixa eu explicar. Entregar o reino significa, entregar o reino é igual a não estar mais no céu. Porque estar no céu é igual a estar no reino, a estar no governo, a estar reinando. Conseguiu entender? Então, quando o texto diz, ele entregou o reino ao Pai, significa que ele deixou o céu, deixou o reino, deixou o governo e se sujeitou ao Pai. Ponto. Então, por quê? Porque Atos 3, 21 diz, é necessário que ele permaneça no céu. Ele permaneceria no céu até quando, Pedro? É necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Yahweh restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio de seus santos profetas. Então, o Cristo só permaneceria no céu até o tempo da restauração de todas as coisas. Mas você é futurista. Você futurista diz, não, irmão, você está errado. Cristo ainda, o Criador ainda não restaurou todas as coisas. Não, ainda não restaurou. Então, deixa eu lhe dar uma notícia. No dia, para você, na tua mente, na tua micromente, no teu micro entendimento, significa dizer, deixa eu te ajudar, que no dia que o Criador restaurar todas as coisas, Cristo deixará de estar no céu. Como nós entendemos que a Escritura é consumada, que tudo já se aconteceu, então nós entendemos que o Criador já restaurou todas as coisas. Significa que Cristo não está mais no céu. Porque o texto diz, importa que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que o Yahweh restaurará todas as coisas. Se aconteceu a restauração, ele não está mais no céu. Se acontecerá a restauração ainda, num tempo que ninguém sabe, nem ele, só o Pai, então ele vai deixar de estar no céu. Então significa que ele não é, a eternidade dele não é de tempo infinito. Ele não estaria para sempre, pelo século dos séculos lá. Porque essa expressão significa que ele estaria por uma completude de tempo, até que chegasse a consumação. E a consumação é o tempo da restauração de todas as coisas.
Ah, irmão, aí é outro contexto, abençoado. Não tem a ver com o contexto que eu estou falando. O filho que está no seio do pai é menor do que o pai, ou alguma coisa assim, que João está falando lá. Ele está falando da sua permanência no trono. A palavra está no seio aí, aquela mesma palavra de Lucas 16. Não é estar no seio, literalmente, sentado nas coxas do cara. Porque o Criador não tem coxa para sentar. É estar à direita, é estar do lado. O texto original, mais claro, é o Cristo, o Filho que está do lado do Pai. Quando Estevão olha para cima, Atos capítulo de número 7, ele diz, eu vejo os céus abertos, e o Filho do Homem sentado nas pernas do Pai, no seio dele, encostado no seio. Não, essa expressão seio é para dizer que é alguém que está do lado, é alguém que tem comunhão, é alguém que está junto, pertinho, isso é seio. O brasileiro, ele não entende essas coisas assim. Isso não entra na mente do brasileiro, entende? Aí, irmão, você não é brasileiro? Não, eu sou brasileiro, mas parece que eu não sou brasileiro, sei lá como é que coisa é. Eu não sei, só sei que eu entendo essa coisa. A mensagem, eu entendo a mensagem que é transmitida, não é a letra. Não, nem formação em línguas eu tenho, em português, essas coisas, não. Mas você lê um texto e eu sei o que é que o texto está dizendo. Abençoado. Aí uma pessoa fica encabulada. E como é que é? Aí o cara vai estudar, né? Aí pensando que é estudo secular, que é a causa, né? Eu vi dizer um ateu. Não, todo mundo diz toda coisa. O que quiser, é livre. Então vamos lá. Cristo não está mais no céu. Já lemos Salmos, já lemos Atos. Agora vamos ler 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 24 e 21. Se você não entender, eu não tenho culpa. Não tenho culpa que você não entende. Eu não tenho culpa que as pessoas não entendem os textos da Bíblia. É uma coisa simples. 1 de Coríntios, capítulo 15, para você que ainda não sacou a parada. 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 24 ao 28, diz: então virá o fim, quando ele entregar o reino a Iau, o Pai. Então ele entregaria o reino, dizendo Paulo. Paulo disse que ele entregaria o reino quando viesse o fim. Então virá o fim, quando ele entregar, o fim de quê? O fim daquela era, meu irmão. O fim daquele aion que aconteceu, acabou. Ele entregou o reino ao Pai, entregaria o reino ao Pai e ao Pai, depois de ter destruído todo o domínio, autoridade e poder. Pois é necessário que ele reine pelos séculos dos séculos. Irmão, se tivesse aí pelos séculos dos séculos, teria alguma coisa? Teria diferença nenhuma. A diferença é o que você não entende. É porque você pensa que a expressão pelos séculos dos séculos é um tempo infinito, e não é. Você foi enganado, meu irmão. Você pensa que a expressão eterno é uma coisa sem fim, infinita, que nunca acabaria. É mentira. A ideia das escrituras aqui é diferente. Ele diz assim, é necessário que ele reine até. É preposição bruta, meu irmão. Essa preposição aqui quebrou a religião. É porque você nunca entendeu. Ele então reinaria até quando? Até que todos os seus inimigos sejam postos por estrado ou debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele tudo sujeitou debaixo dos seus pés. O Pai sujeitou tudo debaixo dos pés do Filho, porque ele tudo sujeitou debaixo dos seus pés. Ele disse, ora, quando se diz tudo, não é tudo. É por isso que você não entende a Escritura, porque você é literal. Você é natural, infelizmente. Não consegue. O texto diz, quando se diz tudo, você percebeu que a expressão tudo está entre parênteses? Então não é tudo. Entendeu? Rapaz, você fez tudo que eu lhe mandei. Rapaz, eu fiz tudo que eu lhe mandei. Aí se abriu um parênteses, aí você já não é tudo. Não é tudo, irmão Altonelson. Não foi tudo. Olha só, presta atenção. Deixa eu ver bem devagarzinho, para ver se você entende. Pois é necessário... Não, vamos, o 26.
O último inimigo a ser destruído é a morte. 27. Porque ele tudo, tá entre aspas, né? Sujeitou debaixo dos seus pés. Significa que não foi tudo. Porque está entre aspas. Então, eu fiz tudo. Quando alguém disser assim, eu fiz tudo, não foi tudo. Te enganou. Porque ele tudo sujeitou debaixo dos seus pés. Ora, quando se diz tudo, entre aspas, lhe foi sujeita, fica claro que isso não inclui o próprio Pai. Nem quando o filho estava no trono governando, ele era maior do que o pai. Porque o pai foi quem deu tudo para ele e sujeitou tudo debaixo dos pés dele. Mas quando se diz tudo, o escritor está explicando. Não foi tudo, literalmente tudo, ficou sujeito ao filho, exceto o pai, que tudo sujeitou debaixo dos seus pés. Ele disse, isso, irmão Antônio, tudo lhe foi sujeito. Fica claro que isso não inclui o próprio Iau, o próprio pai. Porque tudo submeteu a Cristo, ao Filho. 28. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará para aquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que fique o Pai e o Filho e o Espírito Santo lá na beirinha. Não, irmão. É mentira, te enganaram. Ô, bobinho. Bobinho! Ei, bobinho! Bobinho! Ai, irmão, eu sou sarcástico demais. Eu gosto de arrachar. Ei, bobó! Então, o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Iau e o Filho, Iau e o Espírito, Iau e a Maria, ribeirinha, não. A fim de que Iau, o Pai, seja tudo em todos. Ponto parágrafo. Acabou. Acabou o Filho, acabou o Espírito Santo, acabou a Trindade, acabou Maria, acabou Raimundo, Francisco, José. Quem que você quer que esteja lá? Tem nenhum. É só o Pai. Única e exclusivamente o Pai. Sobre tudo e sobre todos. Sem aspa. Aqui é sem aspa o dele. O de Cristo era com aspa. Estava sobre tudo. Com aspa. Mas o Pai está sobre tudo. Sem aspa. Conseguiu entender? Significa o quê? Que Cristo não está no céu. E ele está onde? Eu quero que você me responda. Não é você que diz que ele está no céu? Eu estou lhe mostrando. Provando na Bíblia que ele não está. Agora, por onde é que você vai me provar que ele está lá? Irmão, é porque eu sou futurista, ainda vem, ainda sei o quê, ainda não sei o quê, então. Mas depois ele entregaria o reino ao Pai e não ia estar mais lá. É isso? É. Isso é confirmado em Hebreus capítulo 10, versículo de número 12 e versículo de número 13. É texto, meu irmão. Hebreus capítulo de número 10, versículo de número 12, versículo de número 13 diz: mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Iau, do Pai. Daí em diante, ele está esperando. Esperando o quê? Escritor aos Hebreus, esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés. E quando isso acontecesse, ele entregaria o reino ao Pai e se sujeitaria ao Pai. Deixaria de estar naquela posição de governo. Ah, abençoado é isso? Sim, meu irmão. Se não é mentira, é engano. É tudo enrolação, não tem nada de verdade. Consegue entender? Apocalipse capítulo de número 21, versículo de número 3. Só para confirmar essa verdade. Apocalipse 21, 3 diz: ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Iau está com os homens. Cristo já tinha entregue. O Filho já tinha entregado para o Pai. Pede aqui, papai, de volta no reino. Agora, o tabernáculo de Iau não está mais com Cristo. Está com Iau.
está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seu povo e o próprio, a palavra boa, e o próprio. Por que o autor disse o próprio? Por que o autor disse agora e o próprio? Porque não era o próprio, era o filho. Era o filho que estava no governo, no poder, sobre tudo e sobre todos, entre aspas. Não estava sobre o pai. Mas agora, ele diz, agora é outra coisa, agora é o novo Aion. No novo Aion não tem Cristo, no novo Aion não tem igreja. Acordou? Não tem Cristo no novo Aion. No novo Aion é o pai, é o próprio pai, o pai. E o próprio pai estará com eles e será o seu Iau. Ponto, parágrafo. Não tem mais o que quiser. Acabou a história do Cristo. Ele entregou o reino ao Pai e deixou o céu. Agora, onde é que ele está? Não sei. Eu digo que ele não existe mais. Porque não está nem no céu e nem na terra. Se ele está na terra, onde é que ele está aí? Na terra. Aí, irmão Antônio, isso é isso? Homem! Por quê, irmão? Porque o próprio escritor do Mateus explicou. Ele disse, foi ele que disse, é mentira dele. Então, não tem problema quanto a isso, não. Não tem problema, não. Se é mentira, é daqui. Se é mentira, é daqui, ó. Você acredita nisso aqui? Então, até agora eu estou acreditando. Mas se diz que é mentira, que eu vou ler é mentira. Mateus 28, 20. Ele diz, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Cristo falando com os discípulos, dando a instrução final. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Presta atenção. Tem dois aspectos disso aqui. O primeiro, preterista completo. Cristo já veio, irmão, já entregou o reino ao Pai e tal. Então ele não está mais com eles. Ele não estaria mais com eles, porque era até o fim dos tempos. Ah, irmão, o fim dos tempos ainda não chegou. Não, ainda vai chegar o fim dos tempos, os tempos ainda vão acabar. Então, depois, quando chegar o fim dos tempos para ti, então ele não estará mais com você. Se você acha que isso aqui era com vocês. E eu estarei sempre com vocês. Vocês quem? Quem você acha aqui que é? O que é o vocês aqui? É você que está lendo hoje? Olha que loucura, irmão. Aí você diz que não é demência mental. Como é que você lê algo que alguém está falando com alguém lá há 2000 anos atrás e você diz que é com você? Isso é loucura ou não é loucura? Isso é uma demência mental ou não é uma demência mental? Hã? É a mesma coisa eu pegar uma carta de indivíduos falando com outros indivíduos há 2000 anos atrás e eu dizer, qual que ele está falando comigo? Eu vou responder. Não, amigo. Cristo estava falando com os discípulos. Ele disse, eu vou estar com vocês, discípulos. Sempre com vocês. Até quando, Cristo? Até a consumação dos séculos. Até o fim dos tempos. E depois do fim dos tempos? É só até, meu irmão. Você não entendeu o que é até, não? Você nunca estudou. Eu lhe convido para ir para a escola. Vai para a escola. Ou então pega um reforço de português. Pega um reforço de estudar português. Aí você pergunta para o professor, professor, essa preposição até aqui, ela indica o quê? O até indica um limite de tempo, de espaço, de lugar, de condição. A expressão, a menor expressão que quebra todo sistema religioso, chama-se o até. Arrebenta com eles. Irmão Tonel, sério. Agora você. Quem é você? Agora, último, para nós encerrar. Então, terceiro ponto. Então, onde Cristo está hoje? Eu que pergunto para você. Onde é que Cristo está hoje? Eu respondo a minha resposta. Eu digo, ele foi sujeito ao Pai. 1 Coríntios 15, 28. Está lá no texto. Entregou o reino e depois o próprio Filho se sujeitou ao Pai. Deixou o reino. Deixou o reinado. Largou o reinado. Ou seja, largou o céu. Porque ele ficaria no céu.
porque você nunca entendeu. O problema aqui é que você nunca entendeu o que é céu. Esse é o problema, porque você acha que céu é um lugar que a pessoa vai e fica lá caminhando, lá conversando com não sei quem. Isso não é céu, isso é o céu da loucura da sua mente. Isso é o céu religioso, imaginário, para enganar o besta. Até hoje engana. Céu é uma expressão usada na Bíblia para falar de governo, posição elevada, condição superior. Isso é céu. Conseguiu entender? Céu não é um lugar que se vai, ou em vida ou quando morre. Isso não é céu, isso é loucura, desvario da mente. Precisa de remédio, precisa de tratamento psicológico. É sério, grave. Precisa, urgente. Ah, sim, o irmão perguntava de bonitinho agora. Mas para quem essa carta foi escrita? Mas para quem essa carta foi escrita? Qual carta, irmão? Todas as cartas aqui têm endereço. Tem. Foi escrita por seus receptáculos, receptores, perdão, por escrita para os seus receptores no primeiro século. Não tem absolutamente nada a ver quanto a sua aplicação. Não está falando comigo nem com você. Nunca falou comigo nem com você. Tinha lá as falas, os diálogos. O problema é que enlouqueceram a mente das pessoas e as pessoas acham que a Bíblia, as cartas, os evangelhos, estão falando com ele. E não, ai, é loucura. Quando ele diz assim, e eu estarei sempre com vocês. Aí você não acha que é com você? A pessoa diz, aí irmão, Cristo disse que estaria sempre comigo. Mentira! Isso é uma expressão de uma pessoa que está doente da mente. Cristo nunca disse que estaria com você, meu irmão. Não. Eu quero desafiar qualquer um. Qual o texto da Bíblia? Onde tem um texto na Bíblia que Cristo disse que estaria sempre com você? Não tem. É porque você está com a mente doente. Cristo disse para quem? Para o discípulo. Ou em que tempo? No primeiro século. Ele está falando de Colossenses. Colossenses, olha irmão. Colossenses, abençoado. Foi para os irmãos de Colosso, no primeiro século. Era uma aldeiazinha lá, uma cidadezinha pequena, sabe? A cidade de Colosso. Vai lá no Google, lá na história, e lê a história da cidade de Colosso. Colossenses eram as pessoas que eram habitantes da cidade de Colosso. Tinha lá em Colosso, os colossenses, uma comunidade, pessoas que abraçaram a fé no Cristo. E Paulo mandou carta para eles, instruindo eles, falando com eles das coisas sobre o fim. E aí, irmão, a pessoa pega a carta dos Colossenses, como as outras cartas, e diz, olha o que é que Paulo está falando comigo. Isso é doença, irmão. Você é doente, é uma doença. Estou falando que você é doente. Isso é uma doença mental. Uma perturbação da mente. E você está doente e não sabe. O céu é no sol, só se for no sol do povo. Ah, abençoado. Não, assim, eu entendo que as pessoas fingem. Se fingem de louco, se fingem de besta, sabe? Se fingem de desentendido, fica fingindo. Falsidade, é uma das características da serpente. Fingimento, falsidade. Sabe, aquela manipulação, fica dando uma de doido, velho. Viu o rei Davi, quando o Shaul estava perseguindo, ele foi para onde? Lá para os filisteus. Lá, quando chegou na frente do rei dos filisteus, para se apresentar, se apresentou igual um doido, velho, babando todinho. Aí o rei dos filisteus disse, rapaz, já tem louco demais aqui. Na nossa cidade, tá trazendo mais um louco. Manda esse homem para lá, moço. E ele jogou para lá, e assim ele escapou. Dando uma de doido. E eu entendo que muitas pessoas dão uma de doido, de louco, achando que essa coisa religiosa é uma realidade, irmão. Então são coisas que fogem da lógica.
1 Timóteo 6,16, eu acho que é 6,16. O único que é imortal, ele vive na luz e ninguém pode chegar perto dele. Ninguém nunca o viu e nem pode ver. A ele pertence a honra, a glória, o poder eterno. Aí sim, aí é outra coisa, totalmente diferente. O único que é imortal, o Pai, o Criador, ele é o único que é imortal. E habita na luz da Senhor. Quando o texto está dizendo que ele é o único que é imortal, significa que o restante todo morre. Ou pode morrer, porque ele é o único que é imortal. E habita na luz inacessível. É num conhecimento que não se pode alcançar, no entendimento que não se pode processar. Essa é a luz inacessível. A pessoa não pode conceber. O nosso entendimento não pode chegar à magnitude da plenitude do Criador. Não tem como você saber chegar a essa luz, a esse entendimento, a essa ciência. Tá bom? Um grande abraço a todos vocês. A partir da próxima live, nós vamos abordar outro tema. Nós vamos abordar outra forma de explicação, porque nós vamos tratar sobre o preterismo completo na vida atual, no dia a dia. O preterismo completo hoje. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você vive o preterismo completo ou você é só um religioso? Ou é só um teólogo? Você é só um teólogo que sabe sobre o preterismo, estuda sobre o preterismo, mas não vive o preterismo? O que nós vamos discorrer é sobre o preterismo completo hoje e as escrituras. Fazer essa harmonia e trazer esse entendimento a todos. Tá bom? Um grande abraço. Eu também vivo abençoado. Um grande abraço para todos. Até a nossa próxima live ou até o nosso próximo vídeo. Até lá.